Olá, pessoal! Nesse estudo da língua, nós veremos a colocação pronominal, que nada mais é do que a posição, o lugar em que você coloca o pronome, se antes, no meio ou depois do verbo, tá? Então, aqui nós temos um exemplo em A e B, que um vem depois do verbo e o outro vem antes do verbo. Vamos ver. Senhorita Blue exclamou. O que significa isso? Que modos de tratar um convidado? Solte-o agora mesmo. Tá? Então, aqui, no caso, vem depois do verbo. Emma até tentou argumentar, mas a austera diretora a calou com um olhar fulminante. Esse é o trecho B. Então, ó, a calou vem antes do verbo, certo? Então, aqui são dois posicionamentos de pronome, antes e depois do verbo, e tem no meio também, que se chama colocação pronominal. Todos esses pronomes que vão antes, depois ou no meio do verbo, tá? E cada um deles tem um nome em especial, tá? Vamos ver. Os pronomes oblíquos átonos podem ocupar diferentes posições na frase em relação ao verbo. Eles podem ser empregados antes, depois e no meio do verbo. E no caso de locuções verbais, eles podem aparecer entre os verbos. As posições ocupadas pelos pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo recebem o nome de colocação pronominal, tá? Os pronomes podem ser retos, que exercem a função sintática de sujeito, ou oblíquos, que exercem a função sintática de complemento verbal. Vejamos os exemplos. A colega lhe entregou o livro. O lhe aqui é um pronome pessoal oblíquo que vem antes do verbo. Ela o adorou. O adorou, pronome ela o adorou. Ela, pronome pessoal do caso reto, que no caso é o sujeito, como ele havia falado aqui no exemplo primeiro. Os pronomes oblíquos átonos podem ter funções sintáticas de objeto direto, o, a, os, as, objeto indireto, lhe e lhes, objeto direto ou objeto indireto, dependendo dos verbos que complementarem. Me, o te, o se, o nos, o vos. Veja os exemplos. Ana chamou a colega. Ana chamou-a. Ela perguntou tudo à colega. Ela perguntou-lhe tudo. Defendeu sua colega e eu. Defendeu-nos, tá? Então, aqui nós temos vários tipos, vários modelos de encaixe, né, do pronome no verbo. Então, olha, quando ele vem antes do verbo, ele recebe o nome de próclise, tá? Deixa eu até já circular, tá? Para que vocês possam fazer o mesmo aí, tá bom? No livro de vocês. Então, olha, próclise, tá? Quando esse pronome vem antes do verbo, tá? O moço não a viu. Pronome oblíquo, átono, então ele vai se chamar próclise, porque ele veio antes do verbo, né? Ó, pró, antes do verbo, antes de alguma coisa. Próclise, antes do verbo. Mesóclise. A mesóclise, ela vai ficar no meio do verbo, tá? Ó, no meio do verbo. E ele realmente não é tão utilizado quanto os outros dois. Mesóclise, a gente vê, a gente tem que conhecer, porém o seu uso casual não é tão comum, certo? Quase não se emprega mais esse modelo de mesóclise. Ó, apresentar-lhe-ei os alunos. Então, o lhe é um pronome oblíquo átono, e como ele está no meio do verbo, ó, apresentar, hífen, lhe, hífen, ei, né? Ele ficou no meio do apresentarei, né? Então, aí eu tenho um caso de mesóclise, e esse é um pronome oblíquo átono. E nós temos, por último, a ênclise,
que é, logicamente, o que sobrou, né? Que é aquele pronome que vem após o verbo, depois do verbo, tá? Deixou sobre a bancada. Então, eu tenho o verbo e logo o pronome. Olha, gente, o pronome oblíquo átono, isso formando a ênclise. A ênclise é muito comum quando você inicia uma frase com o verbo. Aí você obrigatoriamente tem que escrever o verbo primeiro e depois colocar o pronome. Então, aí você vai ter uma ênclise, certo? A mesóclise é o modo mais difícil da gente utilizar hoje em dia, apresentar-lhe-ei os alunos, somente em leituras mais convencionais, mais históricas, é que a gente consegue perceber esse tipo de apresentação, né, da mesóclise, e próclise nós usamos na maioria das vezes, em grande parte, né, nas frases em comum que se tem um verbo e em seguida essa frase se encerra, né? Então, ó, o moço não a viu, porque a próclise, como pró já diz, vem antes do verbo, tá bom? Então, esses são os 3 tipos de colocação pronominal que nós estudamos nessa unidade, tá? Alguns casos em específico, ó, próclise. Algumas palavras com tonicidade superior, quando posicionadas antes do verbo, influenciam o posicionamento dos pronomes oblíquos átonos também, atraindo-os para próximo delas. Conheça algumas dessas palavras. Palavras negativas, como não, nunca, nada, nem ninguém. O moço não nos ofereceu a vaga. Advérbios como hoje, aqui, amanhã, à tarde, lá. Ele rapidamente me enviou o documento. Rapidamente, né? Um advérbio. Isso faz com que o pronome venha em seguida dele e antes do verbo. Pronomes relativos: que, quem, cujo, qual, a qual, onde, etc. Cadê o menino que nos salvou? Que, pronome relativo a menino, então logo, ó, ele fica pertinho do que e antes do verbo, que nos salvou. Isso são casos de próclise, tá? Que vem antes. Ó, alguns pronomes indefinidos. Alguém, outro, tudo, muito. Muitos o parabenizaram pela conquista. Então, muitos, pronome indefinido. Pronome interrogativo. Quem me procurou hoje? Né? Pronome interrogativo quem, me, pronome, verbo, tá? Formando também uma próclise. Pronomes demonstrativo. Isso, esse, aquilo, esta, aquele, etc. Aquilo me ajudou a compreender o conteúdo. Então, ó, aquilo, pronome demonstrativo, logo o pronome do caso oblíquo e depois o verbo. Outro caso de próclise. E as conjunções subordinativas. Que, se, porque, quando, conforme. Ele disse que o considerava um irmão. Conjunção subordinativa, tá? Esses são os casos de próclise. Agora, de mesóclise, a colocação pronominal, ela ocorre no meio do verbo, quando esse verbo estiver no início de oração e no futuro do presente ou no futuro do pretérito, desde que não venha precedido de fatores que influenciam a próclise, né? Então, se ele não se encaixa em nenhuma das regras da próclise, aí sim você pode criar a mesóclise. Convocar-se-ão todos para a assembleia, tá? Convocarão, futuro do presente, iniciando a oração. Considerar-se-iam as leis de contrato. Considerariam, é um futuro do pretérito, iniciando a oração também. Ênclise. O pronome oblíquo átono é colocado obrigatoriamente depois do verbo. Quando esse verbo inicia, ó, qualquer oração, ênclise, ou é precedido de uma pausa, como uma vírgula, por exemplo, ou um hífen. Passe-me este livro, né, ó. Passe-me é um verbo iniciando oração. Ênclise, depois do verbo.
Para entender o livro, concentre-se, ó, pronome depois do verbo, nos detalhes. Verbo precedido de uma pausa, que foi a vírgula, né? Então, por isso, formou-se uma ênclise. Em registros informais, tanto na fala como na escrita, a colocação pronominal pode não seguir as regras estabelecidas pela norma padrão. E normalmente não são. A gente percebe muitas vezes as pessoas pronunciando de forma errônea, né, esses pronomes. Por isso, nesses contextos, é comum a presença de pronomes oblíquos átonos em início à oração, o que não é correto, como a Pro falou. Iniciou com o verbo, tem que o pronome vir depois. Mas é difícil a gente ouvir alguém falar na informalidade, colocaram-me na equipe azul. Normalmente fala, me colocaram na equipe azul. É um registro mais informal, tá bom? Então, olha, agora vocês têm condições de responderem às atividades, porém, eu vou acabar de ler aqui algumas observações quanto à colocação pronominal no caso das locuções verbais. A colocação pronominal nas locuções, expressões formadas por mais de um verbo, pode ocorrer das seguintes maneiras. Se o verbo principal da locução estiver no infinitivo ou no gerúndio, tá? O pronome pode vir antes ou depois do verbo principal. Ela vai nos entender. Ela vai entender-nos, tá? No caso de colocação pronominal. No caso de locução verbal, tá? Ó, vai entender. Vai nos entender. Então, ou você pode fazer um jogo aqui, né? No meio, entre um verbo e outro, e aqui também, depois dos verbos. Tá? Com a presença da palavra atrativa, o pronome pode vir antes e auxiliar ou depois do verbo principal. Não o estava esperando. Palavra negativa atrativa, que atrai o pronome átono. Não estava esperando. Palavra atrativa, que acaba deixando a possibilidade do o ficar no final também. Quando o verbo principal estiver no particípio, o pronome pode vir antes do verbo auxiliar ou entre os verbos auxiliar e principal. Eu lhe tenho escrito todo dia, verbo principal no particípio. Então, ó, totalmente antes da locução. Eu tenho lhe escrito todo dia, ou então no meio da locução, né? Como a gente viu aqui nesse caso também. O pronome fica entre um verbo e outro, tá? E porque o verbo está no particípio neste caso aqui, ok? Então, agora sim, podem responder a página 76, 77, tá? E o começo, 76, 77, 75 é só explicação, 74 também, 73 tem um exercício para começar, tá bom? Então, 73 e as demais lá do final. E aí a gente faz a conferência na aula online. Até lá e obrigada!